Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 31, analisando o capítulo 11, chamado Amigos Novos. Nesse capítulo, André Luiz chega à crosta terrestre junto da equipe salvacionista que irá coordenar as atividades de resgate, de recebimento de trabalhadores do plano físico que estão desencarnando. Então nós acompanhamos a visita desse grupo a um dos trabalhadores e paramos na segunda visita, onde o trabalhador está com tuberculose desenvolvida, próximo ao desencarne, e está tendo um diálogo com seus filhos. Ele diz então para seus filhos que está desencarnando, mas que estaria com eles. Então nós vimos toda a assessoria que há dos bons espíritos junto aos trabalhadores. Vimos os benefícios de compor uma atividade socorrista aqui na Terra, seja ela mediúnica, seja ela de atividades caridosas dentro de um templo religioso, porque os trabalhadores recebem toda uma assistência que lhes ajuda no momento do desencarne por conta da confusão mental que todos estamos sujeitos logo após o desenlace. Então nós estamos começando a estudar os primeiros benefícios que trabalhadores do bem possuem quando estão engajados numa atividade socorrista. O primeiro deles é essa assistência dos bons espíritos, esse contato com as equipes do plano espiritual que vem auxiliar no momento do desencarne, nos momentos de dor, de desafio. Então nós estamos já colhendo esses primeiros ensinamentos dos benefícios que esses trabalhadores possuem. O diálogo então daquele senhor que já está com a doença avançada diz a seus filhos pequenos que é melhor ele partir do que ficar ali, sendo um peso para a família, imprestável como estava. Deus então concederia um corpo novo para que ele pudesse ajudar do além sem que eles o enxergassem. Me lembro de ter comentado que esse diálogo é muito importante, apesar da idade dos filhos desse senhor, que já começam a entrar em contato com o conhecimento espírita, especialmente em relação à sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Ele diz então que estaria ali com eles, em espírito. Sorriu e disse ainda: possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos de meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Desanimá-los, ou seja, ele já sabia que pessoas iriam falar coisas aos seus filhos que os deixariam tristes, desanimados. Então o pai já estava de antemão aconselhando-os para que não deixassem a tristeza dominar. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, previno vocês de que isso não é verdade. Nós sabemos que grande parte da sociedade não acredita na vida após a morte, ou, se acredita, não aceita a comunicabilidade dos espíritos. Acham que as pessoas morrem e vão ou para o céu ou para o inferno, e não há nenhum contato com os vivos. O Espiritismo traz o conhecimento de que há sim esse contato, que as pessoas continuam vivas após a morte, o que morre é o corpo e o espírito continua a sua trajetória evolutiva. A comunicação é possível, não é tão comum,
mas eles estão sempre presentes, especialmente pela inspiração, pelo contato diário, muitas vezes sem que nós percebamos. Para o contato ter uma ligação mais direta, é necessário um intermediário, que são os médiums, e esse médium precisa, além de sentir o mundo espiritual, precisa ser equilibrado, precisa ter uma mediunidade desenvolvida para que a mensagem chegue sem qualquer alteração, sem qualquer dúvida. Então, o mais comum é que nós sintamos a companhia dos amigos espirituais por meio da intuição, da inspiração, da presença e dos conselhos que nos sopram aos ouvidos e nós escutamos com a nossa mente, achando inclusive muitas vezes que são ideias nossas, mas que na verdade são conselhos dos bons espíritos. E também dos maus espíritos se estamos sintonizando com as trevas. Aquele pai, no entanto, já aconselhava seus filhos da existência da vida espiritual, da existência da alma após a morte do corpo, e que estaria com eles, que não ligassem para o que as pessoas diriam sobre a crença na vida após a morte, ou a descrença de que o espírito do pai deles ainda estaria vivo. Viveremos sempre e amar-nos-emos uns aos outros cada vez mais. André Luiz então diz: reparei que o genitor doente sentia intenso desejo de afagar os rapazinhos, mas controlado pela ameaça de contaminá-los, impunha imobilidade às mãos, sequiosas de contato afetivo. Então veja que triste, né? O pai queria abraçar seus filhos, fazer carinho neles, mas não podia, por receio de transmitir aquela doença terrível aos seus pequenos. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e nada? Dominou-se o pequeno a fim de parecer valente e respondeu: eu acredito, como o Senhor, que a morte não existe. Quando eu partir, acentuou o pai amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. Vejam que ele dá algumas lições de espiritismo aos seus filhos pequenos, já iniciando-os em relação ao tempo de recuperação do espírito quando desencarna. Essa restauração de energias que ele cita é justamente a recuperação do espírito daquela confusão natural após o desligamento do corpo físico. Os espíritos nos ensinam que todos passam por algum período de perturbação. Quem se preparou mais para a vida espiritual passa por um período menor de perturbação, mas todos passam. É natural a adaptação ao mundo espiritual. Quem não se preparou, ou quem se dedicou ao mal, à matéria, aos interesses mesquinhos da carne, pode levar um longo tempo de perturbação no além, até aceitarem a desencarnação, compreenderem o fenômeno e se situarem no mundo espiritual. A recuperação, portanto, essa restauração de consciência, de energia, vai depender de como o indivíduo levou a sua vida na Terra. Houve comovente intervalo que o assistente Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. Jerônimo respeitava aquele momento, não é, de pai e filhos, porque é um momento muito importante que certamente marcaria a lembrança daqueles pequenos. De olhos fixos nos rapazinhos, o extremoso genitor passou a considerar.
vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. A família se reunia para orar, para estudar o Evangelho há 3 anos. E vocês sabem hoje que nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem da renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem, nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Então é um pai que introduziu aos seus filhos o Evangelho no lar, os princípios espíritas, os ensinamentos do Cristo, que ele próprio havia retornado da morte do corpo, no que chamam de ressurreição, mas que na verdade foi uma aparição do Espírito de Jesus aos seus discípulos, demonstrando a sobrevivência da alma e que os filhos precisariam ser fortes para que a mãezinha tivesse também a fé necessária para suportar a perda momentânea da presença do esposo. Jesus ajudaria a todos a passar por aqueles momentos. Nesse instante apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Valeu-se Jerônimo da circunstância para intervir, apresentando. Nosso amigo Fábio, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Então nós vimos, o primeiro caso, se eu não me engano, o nome do indivíduo, do trabalhador era Dimas, e agora conhecemos o Fábio, o segundo trabalhador que seria auxiliado pela equipe de André Luiz. Fábio, assim como Dimas, era trabalhador das obras do bem. Não é médium com tarefa, na acepção vulgar do termo. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior, e em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Então vejam que Fábio não era médium. Atuava como magnetizador, como passista, aplicador de passes magnéticos, atuando no plano físico e certamente também em desdobramento pelo sono nas tarefas espirituais. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Então ele exercia atividades importantes junto a mentores da colônia Nosso Lar. Ele já estava integrado a trabalhos importantes por conta da pureza do seu sentimento, que fazia com que a energia magnética doada por ele fosse de qualidade. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de ser-nos útil. Olha que interessante. Nós podemos também nos formar nessa academia, nessa faculdade do esforço próprio. Trabalho, dedicação, estudo, o que fazemos aqui diariamente, buscando conhecimento para podermos ser trabalhadores mais afiados, mais preparados. E assim, receber esse diploma da faculdade da vida, do esforço próprio, pessoal, pelo exercício da caridade. Sendo, portanto, úteis à espiritualidade superior. Como que a gente pode ser útil à espiritualidade? Preservando bons pensamentos, boa convivência dentro de casa, ensinando o evangelho aos filhos, àqueles que nos cercam, dando o exemplo para a sociedade do verdadeiro cristão, purificando nossos sentimentos. Dessa forma, nós teremos energias salutares
de qualidade energética de alto valor para auxiliarmos em tarefas no plano espiritual e também aqui na Terra. Livre de sectarismo, divisão, indene às paixões, resistente às paixões, amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias de matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Vejam que todos nós podemos ser como Fábio. Todos nós podemos apresentar aos nossos familiares a doutrina espírita. Cultivar o culto do Evangelho no lar dentro de casa. Orar diariamente em voz alta. Convidar o esposo, convidar a esposa, convidar os filhos, os irmãos, enfim. Quem quer que seja que divide o lar conosco, a orar, a frequentar um templo religioso, separar 1 hora da semana para comentar o Evangelho, separar 1 hora da semana também para ir à igreja, ao templo religioso, ao centro espírita, ao terreiro, a qualquer lugar em que se dedique a uma atividade espiritual. Todos nós podemos fazer como Fábio, instituindo o culto doméstico, preparando os familiares para os problemas da alma. Quantas pessoas vivem suas vidas, seu dia a dia, apenas preocupados com os interesses da carne? A grande maioria da sociedade, da humanidade. Poucos se preocupam de verdade com a vida espiritual. Vão postergando essa análise, essa preocupação para o futuro, para a velhice. Porque acham que quando a velhice chegar, quando a idade mais avançada bater, eles serão mais maduros e terão mais tempo. Ocorre que muitos idosos, quando, em tese, chegam nessa idade de reflexão, levaram uma vida tão desregrada que não conseguem ter uma sintonia elevada, que não conseguem renovar os seus hábitos. Nós temos que criar hábitos enquanto jovens, que é mais fácil, especialmente na criança, desenvolvendo nela o hábito da oração, da leitura edificante, de buscar Cristo e sua mensagem. Porque se vamos deixando para depois, nós podemos perder tempo precioso e, principalmente, podemos desencarnar antes do momento em que esperávamos. E isso ocorre bastante. A pessoa vai deixando para depois, quando vê, morreu, desencarnou. E aí não há mais tempo, porque não adianta fazer às pressas. Quando já se encontra do lado de lá, vai demorar muito, vai sofrer muito, até conseguir receber o auxílio, logicamente dependendo da vida que levou, né? Mas é importante a gente agir como Fábio, nos prepararmos como fazemos aqui no canal todos os dias, orando, refletindo sobre as páginas de Emmanuel e de outros espíritos, refletindo sobre as obras de André Luiz, sobre o Evangelho, nos preparando. Eu sempre falo aqui, né, da grande viagem que nós faremos para o além. Muita gente tem medo de falar sobre esse assunto, tem superstição, acha que se ficar falando de morte atrai a morte. Mas é o contrário, né? Quanto mais a gente se prepara, melhor para a nossa alma. A gente não está adiantando nada, a gente não está desejando a morte, a gente apenas está estudando uma realidade que é comum a todos nós e que nós sabemos que é a pátria verdadeira. Por quê? É o local, é a vibração, é a dimensão em que todos nós vamos passar o maior tempo das nossas existências. Somos seres eternos e, por isso, o mergulho na carne é temporário. Se pudéssemos enxergar um gráfico,
para vermos quanto tempo passaremos encarnados e quanto tempo passaremos no além, o tempo no plano espiritual é muito maior, especialmente quando atingirmos uma evolução em que a matéria estará muito tênue, estaremos desmaterializados, com um perispírito muito mais fluidificado, digamos assim, quintessenciado. Então, a realidade espiritual vai ser a nossa pátria, como sempre foi. A vida eterna, portanto, deve ser objeto de estudo diário, para termos a companhia dos amigos e também nos prepararmos. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Então vejam que o que eu falei agora há pouco se confirmou aqui. Eu disse que a perturbação pós-morte é algo comum, natural. Todos passam por essa perturbação. O Fábio, porém, passaria pelo fenômeno da morte de maneira agradável e natural. Por quê? Porque ele se preparou. Não viram a descrição da sua conduta por Jerônimo? Um homem dedicado ao bem, dedicado à família, digno, correto, caridoso, que atua junto a mentores da colônia Nosso Lar em trabalhos importantes no magnetismo. Então é alguém já integrado à vida espiritual. O fenômeno da morte para ele não é nada mais do que uma passagem. Dormir aqui, despertar lá. Muitos já fazem isso todos os dias. Vão dormir, o corpo fica descansando e o espírito acessa o plano espiritual de forma muito natural, continuando suas atividades, seja estudo, seja trabalho, seja visitas, sejam visitas a parentes, a amigos, a encarnados e desencarnados e até mesmo a outros orbes, como nós temos descrições em diversas obras de espíritos que visitam outros planetas, já que não há o limite físico, valendo aí a vontade e a força do pensamento, conforme estudamos ontem, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A vontade, o pensamento, não traz qualquer limite ao espírito. Soube viver bem para bem morrer. Essa frase resume bem o que a gente falou, né? Quem vive bem, morre bem. E o morrer bem aqui não é a forma da morte, não é a maneira pela qual irá desencarnar, é a maneira pela qual irá chegar no mundo espiritual. Para chegarmos bem, precisamos viver bem. E o conceito de viver bem não é o conceito do mundo materialista, de viver ocioso, preguiçoso, com muito dinheiro e com muitas facilidades. Viver bem, para o conceito espírita, é viver trabalhando. Trabalhando para o bem, exercendo a caridade e principalmente trabalhando para vencer as nossas más inclinações. Isso é viver bem. Perdoar, amar, oferecer outra face, vivenciar o Evangelho e vencer as nossas fraquezas. André Luiz prossegue. Aproximei-me do enfermo perscrutando-lhe a situação orgânica, analisando o seu corpo físico. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante. E, embora o abatimento, natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e de valor moral. Então vejam que Fábio não precisava de apoio espiritual na fé, porque ele já era um homem de fé, já tinha desenvolvido esse valor, tinha plena confiança no Pai, estava, portanto, tranquilo.
Quantas pessoas enfrentam as dores, as doenças, os obstáculos e os problemas da vida tranquilos e confiantes? Pouquíssimos. A maioria fica ansiosa, fica nervosa, preocupada, não consegue dormir. Poucos têm essa serenidade enfrentando doenças e problemas. Uma serenidade que vem da plena confiança no Pai, da certeza de que tudo que passamos tem uma causa e que basta fazer a nossa parte e deixar o resto com o Pai. O Fábio era assim, tranquilo e confiante mesmo doente, com uma tuberculose avançadíssima que já havia tomado seus pulmões. Ele, portanto, não precisava de reforço na fé. Ia ensinando valores mesmo próximo da morte. Vamo-nos, chamou-nos o assistente Jerônimo. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Olha, outro benefício do trabalhador fiel. Muitas vezes ele não precisa da ajuda dos bons espíritos, porque ele próprio já cultiva uma vibração elevada, uma paz interior, que não necessita de auxílio, de recursos externos. Ele próprio produz a sua medicação por meio do seu pensamento equilibrado, da sua conduta digna. Então André Luiz e os demais poderiam ajudar pessoas que realmente precisavam, e por isso Jerônimo os chamou. Vamos continuar visitando quem precisa, porque Fábio não precisa da nossa ajuda. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Eles chegam então a uma residência moderna, confortável, elegante. Entramos. No leito, permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na, atenciosas, duas senhoras ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. Então, o terceiro trabalhador, uma senhora, tinha problemas no coração. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Percebam que todos aqueles que estão recebendo a visita de André Luiz são trabalhadores do bem que estão em situações confortáveis no plano espiritual. A gente acostuma ver nas obras pessoas com problemas, pessoas sintonizadas com as trevas, em sofrimento. É interessante esse capítulo porque nos traz pessoas que estão bem, pessoas que estão sintonizadas com a espiritualidade superior. A irmã Albina, o Fábio, o primeiro visitado, se eu não me engano, Dimas. Eles todos tinham sintonia, tinham atividades já vinculadas às zonas superiores do além, da colônia Nosso Lar. A irmã Albina tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho, cada um na sua atividade. O Fábio era magnetizador. Irmã Albina já trabalhava com o Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Olha que interessante. Esse exemplo é muito importante, porque nos mostra que não é necessário ser espírita para ter o auxílio dos bons espíritos. Qualquer pessoa que quer o bem, que faz o bem, que está dedicada ao Evangelho do Cristo, e mesmo aqueles que não seguem Jesus, mas fazem o bem, seguem a doutrina dele sem saber muitas vezes, também tem o suporte dos bons espíritos. No Oriente é muito comum os indivíduos seguirem outras crenças que não a cristã, mas se são bons,
se seguem o evangelho da bondade, não importa a religião, têm assessoria de bons espíritos. A irmã Albina estava vinculada ao protestantismo e era muito bem considerada no plano espiritual. Não há rótulos no além. Ninguém é classificado por religião, etnia, cargos, e sim por autoridade moral. A única diferenciação que se faz no mundo espiritual é a elevação espiritual, elevação moral. A irmã Albina, portanto, ativa nos círculos protestantes evangélicos, era um espírito bom e que não precisava de auxílio para resgates, e sim suporte apenas no momento do desencarne, como todos que estavam ali sendo visitados por André Luiz e seu grupo. Continuando a descrição da Albina, ele diz: ela fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, vejam que o que realmente importa é a dedicação ao ideal cristão, não importando a religião, o rótulo. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, olha só, acabei de falar. Não importa o rótulo. Não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Não importa rótulo, não importa título, cargo, etnia, apenas valor moral. É como Haroldo diz nas suas palestras, né? Ele pergunta para o público: alguém já viu o caminhão de mudança seguir o carro funerário, né? Seguir ao povo que está indo ao cemitério enterrar alguém que desencarnou? Nós não levamos nada de bens materiais, não há caminhão de mudança seguindo quem desencarna. A gente só leva os valores morais, o que fizemos. Então não importava o rótulo da irmã Albina, não importava os seus títulos. Procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista. Isso é uma realidade que a gente atesta em diversas situações da nossa vida. A espiritualidade não se preocupa com os rótulos. Não pergunta a religião de ninguém para ajudar ou não. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lo. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Essa é outra característica que eu acredito que todo mundo já passou. Pega o Evangelho, ou um livro de página, ou a Bíblia, e abre ao acaso, e cai numa página
exata que o indivíduo precisava ler. Cai numa mensagem que a pessoa precisava ouvir, refletir. Muitas vezes, mensagens relacionadas a conversações anteriores. É muito comum isso acontecer. Vejam que André Luiz descreve a ação de Jerônimo, que ajudou a irmã Albina a abrir a Bíblia em determinado lugar. Os espíritos superiores têm essa capacidade de fazer que a página aberta num livro seja a mensagem exata que ele quer nos passar, que eles querem nos passar. Não sei como eles fazem isso, né? Uma técnica que foge ao nosso conhecimento, mas para eles deve ser muito fácil e muito simples, porque acontece muito isso. Quem quiser fazer o teste, pode fazer em casa. Se concentra antes de abrir um livro de página ou evangelho e cai certinho na mensagem que você precisa. Isso acontece muito. Ela não percebeu a cooperação de Jerônimo ao abrir a Bíblia e caiu no capítulo 11 do Evangelho de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente, em alta voz. Terminando, exclamou comovida: agradeço ao nosso Divino Mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus possamos todas nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. Percebam como Jesus está em todas as religiões. A gente vê hoje em dia muita divisão, muito sectarismo, muitos espíritas achando que são superiores aos evangélicos, muitos evangélicos acusando os espíritas de serem feiticeiros, sendo que as religiões cristãs precisam se unir, precisam se identificar naquilo que concordam e não entrar em contendas daquilo que aparentemente discordam. Por que eu falei aparentemente discordam? Porque as discordâncias são aparentes. Elas não são verdadeiras. São questões interpretativas, mas que o fundo da mensagem, o núcleo da mensagem é o mesmo. Todos nós seguimos a Cristo Jesus. Se não há a crença na reencarnação, e sim na ressurreição, são detalhes que não deveriam acarretar na divisão, na separação, na acusação, na discórdia. Não há problema algum discordar na interpretação de algum ponto do Evangelho e continuar amigo, servidor, trabalhador em conjunto, porque o mundo precisa do Cristo, independente de religião. Especialmente no momento em que vivemos, essa união é ainda mais necessária, em que as pessoas, especialmente aquelas que vieram de regiões infelizes de sofrimento no além e reencarnaram odiando a mensagem cristã. Especialmente nos dias de hoje em que esse grupo reencarnou e deseja exterminar a mensagem cristã, atacar os cristãos, menosprezar e diminuir a nossa mensagem. A união é necessária, é urgente, e essa obra, nesse trecho, demonstra que Jesus está em todas as religiões sinceras, não importando o rótulo. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. André Luiz, médico que é, percebeu
a problemática no coração da irmã Albina. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Então, enquanto Jerônimo falava das qualidades morais da irmã Albina, um espírito chegou ao quarto. Era a dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Olha só, a irmã Albina tinha um espírito amigo, uma senhora, que velava a cabeceira da cama. Imagina que bom não é ter uma amizade assim. Você doente, acamado, e um espírito amigo fica ali sentadinho do seu lado, velando na cabeceira. Cumprimentou. Desculpe pela participação da Meg. Eu até fiquei de mostrar ela para vocês, né? Estou enrolando para mostrar, mas ela participou também do nosso estudo. Meg, então, estava concordando, né? Que todos nós temos essas companhias espirituais e a partir do momento que nós nos dedicamos a atividades socorristas, ganhamos simpatia de muitos desses amigos, que nos momentos de enfermidade, de dor, eles vêm, nos visitam todos os dias. Vejam que esse espírito ficava ali na cabeceira da cama, velando pela irmã Albina. É muito bom ter essas amizades, né? Basta a gente querer o bem, estudar, fazer o bem, para ganhar essas companhias, essas amizades. Quantas pessoas se acham solitárias aqui na Terra? Ficam sozinhas, às vezes por expiação mesmo, né? Reencarnaram para passar pela solidão porque não valorizaram no passado a companhia da família, de amigos, de companheiros, e aí pedem para reencarnar e passar por uma existência de solidão. Quantos sentem depressão por se considerarem sozinhos no mundo, mas que não percebem a quantidade de amigos no plano espiritual, que visitam, que se preocupam, que oram, que pedem, que rogam a Jesus o nosso bem. Então pensemos neles, né? Porque eles pensam muito na gente. Muitos de nós sequer percebemos a presença deles, não ouvimos os seus conselhos, ou quando ouvimos, achamos que somos nós próprios que pensamos naquela ideia. Então é importante a gente saber da existência deles e agradecer, porque muitos vêm visitar. Aquela senhora, né, aquele espírito feminino, cumprimentou André Luiz, bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou a ela a missão deles. Qual a missão do grupo de André Luiz? Socorrer os trabalhadores cristãos no momento do desencarne. Eles já estão visitando a terceira pessoa, o terceiro trabalhador. Ela então sorriu e disse: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Olha só, aquela entidade revelava a Jerônimo que alguém pediu que ela ficasse mais tempo, que ela não desencarnasse. Então Jerônimo é informado de que havia um pedido de prorrogação da existência da irmã Albina. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Então ela estava ali para desdobrar a irmã Albina, para avisar ela que ela foi premiada. Ela recebeu um prêmio por sua dedicação ao bem. Qual era o prêmio? Viver mais tempo na Terra. Muita gente vai dizer: mas isso não é prêmio, é melhor viver lá do outro lado. Só que a gente não pode ter essa visão, né?
porque ela tem as filhinhas dela, ela tem a vidinha dela que com certeza ela gosta. Então é uma premiação ficar mais tempo na Terra. São mais oportunidades de fazer o bem, de expurgar faltas e de angariar virtudes, ganhar méritos pela atitude no bem. Então é uma premiação, sim, ficar mais tempo aqui. O Divaldo Franco sempre conta nas suas palestras, né, que ele também recebeu essa moratória. Sua programação espiritual era de desencarnar, se eu não me engano, aos 50 anos, vítima de um infarto. Mas ele recebeu essa moratória porque é um homem missionário, né? Montou uma instituição que salva crianças todos os dias do crime, do abandono, da pobreza, da miséria. Educa essas crianças, dá dignidade ao bairro do Pau da Lima, em Salvador. Então, ele, com essa missão grandiosa, foi ganhando mais e mais tempo. Se eu não me engano, o Divaldo está com 96 anos, 97, né? Então, veja quanto tempo de moratória ele recebeu para continuar na Terra. A irmã Albina também receberia essa premiação. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Então, na verdade, ela estava dizendo, a premiação não era ficar mais tempo. Ela está dizendo que, para a maioria dos amigos de Albina no plano espiritual, ela já merecia desencarnar e receber a premiação de habitar essas esferas mais altas, pela sua atitude no bem. Porém, ela permaneceria por mais alguns meses na Terra na companhia de sua família. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Então veja que bonito, Jerônimo se compromete a visitar a irmã Albina diariamente, até que a tarefa dela termine e ela desencarne. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. André Luiz sempre fala isso, né? Não sei se vocês já perceberam. Mas nessa obra ele já falou umas 5 vezes. Eu queria fazer perguntas, mas Jerônimo estava muito concentrado na atividade, então eu fiquei quieto. Então eu abstive-me de qualquer interrogação. Ele é muito curioso. Só que ele silencia as suas perguntas. O André Luiz das primeiras obras não silenciava. Quem se recorda da sua visita ao umbral, em que ele quase causou uma tragédia, né? Inclusive foi nessa obra mesmo. No momento que ele não era, que não era para ele falar, ele falou. E aí acabou despertando espíritos que se apresentavam ali como crocodilos, como animais, num pântano. E o grupo foi atacado, né? Porque André Luiz falou quando era para ter ficado em silêncio. Ele deve ter aprendido a lição, né? Ele viu Jerônimo concentrado e resolveu não fazer nenhuma pergunta. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Então, depois de sair daquela casa confortável, eles estão indo para um hospital visitar mais um trabalhador. Aqui fica o destaque da informação de André Luiz, que no hospital havia grandes turmas de trabalhadores espirituais. Isso é uma realidade. Todo hospital tem uma movimentação intensa no plano espiritual, porque estamos falando de pessoas desencarnando, pessoas recebendo auxílio em doenças. Então é natural que a movimentação no plano espiritual seja intensa em hospitais.
Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Eles estavam concentrados no trabalho. André Luiz não ficou prestando atenção naquela multidão que transitava ali. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Olha só. Vejam como é importante o cultivo do bem, da oração, da boa conduta. No momento de enfermidade, nós poderemos estar cercados por equipes socorristas ou por perseguidores. Vai depender da nossa vibração, da nossa sintonia, das nossas escolhas. Vejam que naquele hospital, André Luiz se deparava com ambas as situações. Pessoas encarnadas, doentes, cercadas umas por espíritos bons, outras por perseguidores. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo talvez mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Engraçado, né, que André Luiz fala: eu acho que Jerônimo estava falando mais para mim do que para os outros. Porque André Luiz já começava a perder a atenção, ele é muito curioso. Então ele fica se ligando mentalmente às cenas que ele estava vendo ali. E ele certamente já estava sintonizando, ele já estava entrando em sintonia com as situações ali que rodeavam, fazendo perguntas, né? Então Jerônimo falou mais com ele do que com os outros. Não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Então, de novo, percebam como é bom trabalhar no bem. Dedicar-se a atividades socorristas é mais um caso em que o trabalhador que estava sendo auxiliado pela equipe de André Luiz tinha a companhia de espíritos bons. Eles estão visitando mais um senhor num hospital que tinha na cabeceira do seu leito um excelente companheiro espiritual. No próximo estudo, nós veremos que companheiro é esse, que espírito é esse que estava ali vigiando, auxiliando, certamente orando e defendendo aquele senhor num hospital público, fazendo-nos refletir, mais uma vez, sobre a importância, né, de nos dedicarmos ao bem e de estudarmos a vida espiritual. O estudo de hoje tem muita importância para compreendermos essa definição, essa urgência de estudar, de refletir, de buscar o conhecimento espírita ou de outras religiões sobre a vida espiritual. Por mais que o espiritismo, na minha opinião, esteja mais apto a explicar com racionalidade a existência da alma após a morte, todas as religiões trazem, ainda que de maneira simbólica ou figurada, a importância de praticar o bem para ter como destino no além um local de alegrias. Reflitamos, portanto, sobre tudo que André Luiz nos relatou no capítulo de hoje, para que fortifiquemos o Evangelho no lar, conforme Fábio nos trouxe o exemplo, a sintonia elevada, conforme a irmã Albina nos demonstrou, apesar de ser de outra religião, demonstrando que isso não importa.
e cultivemos as boas companhias desses amigos que nos visitam diariamente, que nos ligam pelo pensamento, pedindo por nós, rogando e nos auxiliando nos momentos de desafio. Agradeço a todos que nos acompanham e rogo à espiritualidade que visite também os nossos irmãos. Todos que escutam, que estudam, que têm por objetivo o aprendizado para se preparar para a vida espiritual, possam receber a visita dos nossos companheiros, coordenadores dessa atividade, responsáveis pela divulgação da doutrina por meio de estudos, por meio de inspiração dos encarnados, por meio de criação de diversos mecanismos para que a mensagem cristã alcance quem precisa ouvir, e que todos nós sintamos essa presença. Nos sintonizemos com eles a cada dia, buscando na oração e na prática do bem essa ligação com os trabalhadores do Cristo. Pedimos em especial àqueles que ainda não despertaram, aqueles dedicados ao crime, ao vício, à drogadição, ao suicídio, para que possam pouco a pouco despertar para a nova realidade espiritual que deixaram de lado por séculos. E que nós tenhamos uma função de auxílio nesse sentido para despertar corações. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e pedimos que a Tua luz nos ilumine para diluir os miasmas e as vibrações negativas produzidas por nosso pensamento inferior e nos perdoar por permitirmos que a invigilância domine as nossas atitudes e nos faça cair. Agradecemos por não desistir de nós e rogamos humildemente que os Teus emissários continuem a nos visitar todos os dias, dando ânimo, nos envolvendo nessa energia santificante, para que não desistamos do bem, da oração diária, do estudo do Evangelho e das reflexões junto à família, fortalecendo esses laços tão importantes e que muitas vezes definirão se deixaremos a Terra como completistas ou não, conforme as promessas feitas antes do retorno. Muito obrigado, amigo Jesus, e como sempre fazemos, rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, o anjo em forma de mulher, que continue a estender o seu manto sagrado sobre toda a humanidade, em especial aos perseguidores e aos obsidiados, aos suicidas e aos entregues aos vícios e crimes. Que esses irmãos despertem o quanto antes, se conscientizando de que Deus não lhes outorgou o direito de perseguir, nem de se vingar. Não cabe a nós realizar a justiça com as próprias mãos, porque a lei de justiça de Deus é perfeita, se aplica por si própria automaticamente e não depende da nossa ação. A nossa ação buscando justiça vingativa somente nos prejudica e não reequilibra a ordem que foi objeto de transgressão por aqueles a quem perseguimos. Que eles possam despertar para essa realidade pensando neles, abandonando as suas campanhas de vingança para finalmente repousar e entrar em contato com seus seres amados, seus entes queridos, sejam eles mães, pais, filhos ou qualquer companhia afetuosa do passado, deixando para a lei divina aplicar a justiça, que não erra, que é equânime e proporcional, e pensando um pouco neles,
na sua própria evolução e na sua libertação. Muito obrigado, amigo Jesus, e que essa paz nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e até o próximo estudo. Um abraço a todos.